Oi, Andréa. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu falei, deixa eu ver se ela vai entrar como em defesa. Aí eu vi e falei, então é ela mesma. Tudo bom? Tudo bem. E o frio aí, tá muito ou não? Não, aqui tá calor, aqui Bahia tá calor. Choveu na semana passada, mas mesmo com chuva aqui faz calor. Ai, mas aí é quente mesmo. Aqui não, aqui tá muito frio. Tá frio. Muito, muito frio. Não dá nem dentro de casa, ó, é blusa de manga comprida, é dormir de Nossa, touca, porque não tem como. meu Deus, eu gosto de frio, mas eu prefiro calor, viu? Eu tô acostumado baiano, tá acostumado com calor, Exatamente. né? Não consegue. Quando eu fui para aí, nossa, eu passei muito calor. Cheguei Você até veio a pro passar pescador, pro mal. seminário, pescador? Não, eu fui passear com a família. Ah, certo. Aí a gente tirou férias e foi passear no Nordeste, mas é muito quente, gente. Para quem não está acostumada, né? É verdade. Se programa aí para vir pro pescador em novembro. Tem Novembro. uma Novembro eu benção não tenho. isso. Novembro pode ser porque eu não tenho nada. Eu tenho Pronto, vai se dezembro e eu programando. tenho julho. Vou me programar. Depois a gente aproveita também, já fala na live Uhum. também, coloca as informações Vê se você pra consegue gente. fixar o comentário com o tema para as pessoas que forem entrando na live saber do que a gente vai falar, né? Do que a gente vai conversar. Tá, não sei. Você comenta, Como eu faz um faço? comentário na live, faz um comentário seu, coloca o tema, né? No comentário. O tema da nossa live. Aí você pega, clica em cima do comentário e coloca a opção lá de fixar o comentário. Aí, mesmo que outros comentários sejam feitos, seu comentário vai ser o que está em destaque. Ah, Informando, entendi. entendeu? É interessante porque as Uhum, pessoas que forem entrando vão sabendo o que a gente vai falar, né? Para ver se interessa pela temática. tá. Vou colocar o seu nome E o tema, se você quiser. e vou pôr o tema. Isso. ECA. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa só eu desligar o outro computador. Peraí, que ele tá falando aqui comigo. Certo. A gente vai falar sobre combate à prevenção à violência sexual infantil violência sexual infantil, né? Já ia falar contra crianças e adolescentes, mas violência sexual infantil já está definindo o tema. Prontinho, agora a gente já pode começar. Então, pode se apresentar, doutora Aline, fica à vontade, pode falar do projeto, pode falar do ECA, pode falar do que você quiser falar aí pra gente, que eu sei que vai ser muito interessante para nós. Ah, bom, obrigada pelo convite, tá? Eu sou advogada aqui na Bahia, para as pessoas que não me conhecem, que vão assistir essa live depois também. Eu fundei o projeto em defesa da infância há 2 anos. Eu atuo na área do direito já há 10 anos, sou advogada há 10 anos e trabalho com crianças com o Ministério Infantil há 6 anos. E aí, há 2 anos atrás, eu resolvi unir o Ministério Infantil com a minha profissão, né, agregar os conhecimentos da profissão para defender crianças. Eu percebi a dificuldade das pessoas que trabalham com crianças nas igrejas em criar estratégias de defesa, de prevenção, de proteção para os direitos e também contra todas as formas de violência que as crianças vêm sofrendo no Brasil. E apesar de a gente ter uma lei que ampare, né, crianças e adolescentes, algo inovador no país, porque isso é questão de 30 anos. Antes disso não tinha uma lei que amparasse as crianças e adolescentes. Então, apesar de 30 anos, a lei, muitas pessoas não conhecem, não valorizam, não praticam, não buscam a sua efetividade, sua aplicação. E esse é das maiores causas de violação dos direitos, né, da criança e do adolescente, o desconhecimento da lei, né, de saber que aquela criança tem direito àquilo, onde buscar, os órgãos que vai buscar, a quem vai recorrer, né, e aquela criança tem seus direitos violados por a gente que está defendendo a criança não conhece. Então essa foi a necessidade que eu senti de ajudar o pessoal do Ministério Infantil,
colegas de ministério, né, das igrejas, nos seminários que a gente organiza aqui na Bahia, que é o Pescador de Crianças, há 6 anos já. Pessoas do Brasil todo vêm para a Bahia, para o Pescador, e aí a gente faz essa capacitação. Esse foi o primeiro ano agora, 2020, em março, nós tivemos a primeira conferência em defesa da infância. Veio pessoas também do Brasil todo, a gente reuniu mais de 300 pessoas num espaço, num hotel aqui em Salvador. Foi uma bênção de Deus. E a gente está aí na frente dessa luta, né, para defender crianças, ganhar crianças para Cristo, em primeiro lugar, pescar e defendê-las também. Sim, muito lindo mesmo. E como você disse, realmente as pessoas não sabem os direitos, né? É até difícil, como a gente estava conversando antes, né? Não tem aqui em Jundiaí, que é onde eu moro, a gente não tem advogados que realmente trabalham com isso. Então, é muito difícil você conseguir alguém para explicar. Então, às vezes você quer fazer uma palestra para as professoras, para poder falar, e você não tem quem, porque as pessoas não conhecem realmente. Né? É muito específica a matéria, direito da criança. E outra coisa, não é uma área que dá lucro para o advogado, né? Que dá um retorno financeiro. Lucro não, mas um retorno financeiro, porque a maioria das causas em direito da criança e adolescente, quem atua é o defensor público. Ministério Público de um lado, defensor público é a criança e o adolescente, né, que tem seus direitos violados ou que cometeu algum ato infracional, não tem condições de pagar um advogado particular. Então, quem atua dos dois lados é o poder público. Então, a gente não tem espaço para atuar. Então, tem que ser algo realmente por amor, pelo Ministério, né, com outra intenção que não seja da profissão para angariar recursos. Entendi. Então, pensando assim, a pessoa teria que ter o emprego dela, advogar com alguma Isso, como eu faço. Eu sou procuradora de um conselho profissional. Entendeu? Eu trabalho de segunda a sexta em um conselho profissional aqui em Salvador. Sou procuradora jurídica desse conselho. Aí eu exerço meu ministério nos finais de semana, né? Quando eu posso viajo. Porque você não tem como atuar direito da criança e ter. Né, só se você trabalhar na área de ensino, né? Ensinando, em graduação, né? Em escolas, enfim. Mas para advogar mesmo não tem espaço. Entendi. Ó, tá vendo? Uma boa explicação. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso e não entende o porquê não tem advogado. As pessoas preferem especializar em direito do consumidor, que tem muita causa, em direito de família também, né, que tem muita demanda, mas em direito da criança e do adolescente, poucos têm essa especialização. Entendi, tá. Então, nos conta um pouco agora sobre o ECA, nos fala certo. Sobre aí isso. Sim, quando eu percebi que tinha essa carência, né, da igreja, ano passado a gente teve no Pescador quase 1.000 pessoas, 900 pessoas mais ou menos, né, em um espaço, em 2 dias. Então a gente capacitando esses pescadores de crianças, pessoas que vão para os mais diversos municípios de cada localidade, todas as áreas do Brasil, todas as regiões, vem gente, a gente capacita essas pessoas para trabalhar com as crianças dentro das igrejas, nas paredes, nas 4 paredes, né? Investir no ministério, na capacitação, recursos visuais, ministração da palavra. E eu percebi essa dificuldade, quando eu fui falar sobre o ECA em 2018, lá no Pescador, eu percebi que a maioria das tias não conheciam o estatuto, né? E elas poderiam fazer a diferença na sua cidade, entrando em um órgão, né? Um órgão que fosse voltado para a proteção da criança, por exemplo, o Conselho Tutelar, né, se candidatarem, ou o Conselho Municipal do Direito da Criança, ou o Conselho de Alimentação Escolar, fazer parte, né, enquanto sociedade, de alguma área dessa do seu município, para brigar, para estar na frente dessa proteção, para brigar por exemplo, escolas melhores alimentação nas escolas, buscar cobrar do poder público políticas públicas que valorizem a criança, que garantam seus direitos fundamentais, como colocar uma quadra de esportes, um centro de cultura na cidade. Tudo isso está previsto na lei. E não só está previsto essas políticas voltadas para a criança. Então, as pessoas voltam para os seus municípios e acabam não agindo por não saber que tem esse direito, né? Então, eu comecei a incentivar essas pessoas a, por exemplo, se candidatarem para o processo de escolha de conselho tutelar. E muitas agora entraram em 2020, né? Eu recebi vários depoimentos, converso com várias pelo WhatsApp, elas sentem dificuldade, eu mando material. Estão na frente de um conselho tutelar agora, tias de Ministério Infantil, né? Muitas concorreram, não passaram, porque agora está concorrido o processo de escolha, porque é um cargo remunerado, então a concorrência é grande. Mas, assim, várias estão na frente agora dos conselhos tutelares, né? E aí estão na linha de frente
de defesa e estão exercendo o Ministério Infantil. Porque muitas vezes, dentro desses órgãos, tem pessoas que não têm motivação nenhuma com criança, com adolescente, não tem amor nenhum a essa área, né? Tá ali mesmo por conta do cargo, por conta da política, por conta do dinheiro, e a gente perdendo espaço, né, para ganhar. E eu costumo dizer também, Andréa, que o papel da igreja ele vai muito além da igreja, da instalação física da igreja, né? Nós temos lá na nossa igreja, eu congrego em Arimbep, que é um distrito de uma cidade chamada Camaçari. Fica a 50 quilômetros aqui da capital, onde eu moro. Minha mãe mora lá e eu vou todos os finais de semana. A gente congrega nessa igreja, a gente criou a Igreja da Criança, né? Minha mãe fundou a Igreja da Criança há 6 anos, mais ou menos. E qual a intenção dessa Igreja da Criança? Na época a gente alugou um espaço, uma casa separada do templo, né? Que seria aquele espaço só para crianças. E não eram crianças que não eram apenas crianças que os pais congregavam na igreja, porque a gente tinha poucas crianças, né? Tinha menos de 10 crianças das pessoas que congregavam na igreja. O objetivo era acolher as crianças da comunidade, que elas lá nessa comunidade que a gente atua, são crianças extremamente pobres, em situação de vulnerabilidade social, crianças que têm histórico de abuso, violências, maus tratos, abuso sexual. Então, assim, o que a gente fez? A gente queria acolher essas crianças, a gente queria abraçar essas crianças da comunidade, fazer um papel realmente relevante, né, de ajudar essas crianças. E hoje a gente tem esse trabalho que a gente dá alimentação para essas crianças, né, nos domingos, a gente dá um café da manhã, depois do almoço, à tarde tem os cultos, a gente pega com o transporte essas crianças nas suas casas, depois a gente leva de volta, tem uma janta também, e tem toda uma programação à tarde, de contação de história, de louvor, de brincadeiras, né? E a gente está com o projeto, por isso que eu escrevi esse livro também, né, que é o Guia Prático Conhecendo o ECA, para angariar recursos para esse projeto, que a nossa intenção é fazer funcionar esse projeto a semana toda, né? Porque só os domingos a gente acha pouco investir nessas crianças, tanto na parte espiritual quanto nas necessidades físicas delas mesmo, né? Necessidades materiais, que é alimentação, que é educação. Então a gente está com esse projeto para começar em 2021, para deixar funcionando o projeto a semana toda, de segunda a sexta, só parar sábado e domingo voltar com os cultos, né? Então assim, eu acho que essa é a intenção, esse é o papel da igreja, né? A igreja tem que pensar não só em investir na salinha, investir na escola bíblica, investir no ministério, mas ter um olhar amplo, onde tiver criança, você abraçar essa criança. Ah, mas o pai não vai para a igreja, não importa. Você vai ver aquela vida ali. É um terreno muito fértil, sabe? É o terreno que a palavra do Senhor não vai voltar vazia. As crianças, a probabilidade de crianças se converterem é muito maior do que um adulto se converter. Então você ganha uma criança para Jesus, investe uma criança que o pai não é evangélico, você vai ganhar a criança, vai ganhar a família, vai ganhar todo mundo para Cristo, né? Ainda vai ganhar os amiguinhos dela também, porque ela sendo realmente transformada, ela vai conseguir, né, produzir frutos também. Criança dá frutos no reino. Então a igreja tem que parar de olhar a salinha como um lugar para colocar as crianças para que os pais possam assistir os cultos, né? Não, aquele lugar ali é o lugar de haver transformação, salvação de crianças, porque elas precisam de salvação, elas precisam entender o plano de salvação. E além disso, tem um olhar, diz assim, onde tem uma criança aqui na comunidade, eu vou lá convidar para ela vir para o culto, né? Pede autorização. Então a igreja tem que abraçar essa parte social. Aí em 2018, 19, eu produzi esse livro, lancei ele no Pescador de 2019, que é o Guia Prático Conhecendo o ECA, tá? Que é esse livro aqui, que está na versão digital, em e-book, que eu lancei agora o e-book na quarentena, né, para facilitar mais o acesso do livro, né? Se bem que os correios, eu estou enviando pelos correios também, às vezes demorava 15 dias para chegar, ele está chegando com 5 dias, está mais rápido do que antes para entregar. Então aí eu fiz a versão impressa, que custa R$70, e o e-book custa R$25, tá? Ele é dividido, ele é um livro bem prático, tá? O ECA é muito extenso, eu vou falar alguns aspectos importantes. O ECA é muito extenso, tem 267 artigos, é muito extenso. Então assim, não dá para você falar de todos os artigos, né? Qual é a intenção do Guia Prático? Você entendeu a sistemática do ECA, para que o ECA serve, como é que o ECA funciona, o que é que tem no ECA de importante para mim, que trabalho com crianças e não sou advogado, né? Então foi isso que eu peguei a parte prática. O que é que você precisa conhecer? Você precisa conhecer por que o ECA está em vigor, como ele veio para o Brasil,
né? Ele surgiu, essa lei foi promulgada, por quê? Qual a intenção? Veio de onde, né? Qual é o objetivo do estatuto? Eu coloquei também no livro as medidas de proteção, que são as medidas de proteção um instrumento para garantir todos os direitos que a gente sabe que as crianças têm, mas essas medidas são o caminho para conseguir alcançar esses direitos. As medidas socioeducativas, né, naqueles casos que aqueles adolescentes cometem um ato infracional. E aí, o que vai fazer com o adolescente? Vai colocar ele numa cadeia junto com um adulto? Não. Tem a maioridade penal no Brasil, né? Não tem como botar um adolescente hoje dentro de um presídio. Mas aí ele vai ser aplicado a medida socioeducativa. O que é isso? O que ele vai fazer? Né? E o conselho tutelar, que muita gente não sabe o que é, como é que entra, como é que funciona, quais são os requisitos para ser um conselheiro. Tudo isso eu coloquei, porque é a parte bem prática. Por isso que eu dei o nome de guia prático, né? Que é algo bem objetivo. E o mais importante do livro que é saber quais são os direitos. A criança tem direito ao quê? Né? Aí eu destaco o capítulo falando quais são os direitos fundamentais. Né? O ECA chama assim a Constituição Federal, que é a lei maior que veio antes do ECA de 88, também fala que são direitos fundamentais, porque são aqueles direitos que são indispensáveis para a formação de crianças e adolescentes, que são consideradas hoje, graças ao Estatuto, como pessoas em desenvolvimento. O que é isso? Elas precisam de uma atenção especial, de um olhar especial. Antes a legislação não enxergava isso. Antes do ECA tinha um Código de Menores, por exemplo, né? Que o Estado só olhava para aquelas crianças que cometiam ato infracional, aquelas crianças que estavam abandonadas nas ruas, aquelas crianças em situação de risco. As outras crianças não eram vistas, né, pela legislação, nem adolescentes. Na verdade, nem existia essa diferença do que é criança, do que é adolescente. Não tinham direitos, não eram titulares de direitos, que passou a ser com o Estatuto. O Estatuto é, de fato, um grande avanço, a gente precisa conhecer, precisa brigar pelas políticas públicas, priorizar as políticas públicas, priorizar o atendimento, porque o ECA diz que criança tem prioridade absoluta. O que é isso? Preferência nos serviços públicos, hospitais, criança tem que ser atendida primeiro em situação de emergência, calamidade, criança na frente, criança tem prioridade absoluta. E Jesus instituiu isso, né? Muito antes da lei, Jesus disse para os discípulos que deles era o reino de Deus, ou seja, está na frente. Quem traz, se não for como criança, não. Então Jesus já tinha instituído a prioridade absoluta. Jesus já tinha dito que crianças tinham direito, sim, que os discípulos achavam que eles não tinham direito. Né? Então esse olhar para a criança diferenciado, fora do contexto religioso, moral, quer que seja, é um contexto que a criança tem necessidades básicas. Né? A criança tem fome, a criança precisa estudar, senão ela vai acabar cometendo atos infracionais, ela vai acabar vivendo em situação de rua, ela tem que estudar. A criança não pode trabalhar nem nas sinaleiras, nem nas praias. A gente precisa entender isso, né? Pregar a palavra do Senhor, ganhar essas crianças para Jesus e garantir o mínimo existencial que essas crianças possam ter, né? Porque senão o nosso propósito vai ser uma hora no domingo e o resto da semana a criança é abusada, é maltratada, é privada, é negligenciada pelos pais e ninguém se importa, né? Isso não é se importar com crianças. É verdade. E assim, e por isso que nós que estamos do outro lado, somos os professores da escola dominical, somos os professores do culto infantil à noite, nós precisamos conhecer quais esses direitos, né? Porque se as próprias professoras não conhecem, se os pais não conhecem, então é difícil para poder ajudar essas crianças, né? Muito difícil. Então, é isso que eu sempre estou falando, gente, nós precisamos, peguem, eu até disponibilizei o ECA, acho que está até aqui o meu, eu coloquei lá para elas imprimirem, né, então assim, é digital, tá de graça, né, ó, levei lá, imprimi, grandão. São 2019, já do governo, né, já com o Ministério dos Direitos Humanos, com a Damares à frente, né? Eu tenho ele aqui também. Isso. Eu ganhei da LIM, lá da secretaria, ele já é a versãozinha dele pequenininha mesmo, tá vendo? Pequenininha, então. E assim, eu acredito que isso tem que ter nas igrejas, porque é uma coisa essencial. Então, assim, precisamos conhecer, né? Nos cursos que a gente ministra, eu sempre falo, eu deixei, tem 2 exemplares lá na nossa igreja, que fica lá para as professoras olharem, lerem, se tiverem dúvida, perguntar, a gente busca informação, né? Então, assim, é uma coisa muito necessária, que nem você disse,
o que a criança tem de direito. Muita gente não sabe. Não a gente sabe. precisa, sim, saber desses direitos para poder ajudar essas crianças, né? Exatamente. Inclusive, essa, além de uma responsabilidade espiritual, né? Se a gente for falar de Bíblia aqui, a gente vai trazer inúmeros exemplos, inúmeras situações vivenciadas na Bíblia, que o Senhor fala que a gente deve proteger o direito, né, dos órfãos, das viúvas, dos desamparados, aqueles que não podem se defender, a voz Provérbios tem. A gente vê que, na verdade, a primeira atribuição como cristão é amar o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não quer ver ele privado de nenhuma das necessidades básicas dele. Eu mesmo tenho uma filha de 6 anos, quando eu olho uma criança sem água, sem comida, eu me desespero, porque eu consigo enxergar a minha filha. Isso se chama compaixão. Isso se chama o que o bom samaritano fez. Ele não olhou qual era a religião, se era da igreja dele, se pertencia ao ministério dele. Ele olhou, estava caído, ele ajudou, levou, pagou tudo. A igreja tem que pensar assim, não pode fazer diferença, e muito menos contra a criança. Então, assim, a igreja tem que ter aquela função de pescar crianças mesmo da comunidade, trazer para dentro da igreja para alimentar espiritualmente, dar o pão físico, né, e dar o pão espiritual e dar o pão físico também. Além dessa responsabilidade espiritual, e isso é fruto do Espírito, né, assim, eu entendo que a partir do momento que o Espírito Santo de Deus passa a habitar na gente, né, é um fruto, é involuntário, você vai sentir essa necessidade de fazer isso, tá? Partindo desse pressuposto, né? Só que a gente sabe que a carne milita contra o Espírito e as pessoas às vezes deixam a carne sobressair e não cumprem, né, o que o Espírito está mandando fazer, está incomodando ele, mas ele consegue resistir. Mas fora isso, essa questão toda que nós como cristãos já conhecemos bem, dever legal está estabelecido, a igreja é sociedade, a igreja faz parte da sociedade, a igreja não faz parte de um outro contexto. Então, o artigo 227 da Constituição Federal, que eu falo todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre esse tema, eu menciono, valeu o artigo 227, joga no Google, dos artigos 227 da Constituição, você vai abrir lá, vai ver. Ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado fazer duas coisas. O artigo é extenso, mas ele resume em duas coisas. Ele diz, assegurar os direitos da criança ou adolescente, ele lista lá todos os direitos fundamentais que eu falei aqui que existem. Vida, saúde, né, dignidade, respeito, educação, cultura, esporte, lazer, né, profissionalização no trabalho, proteção e profissionalização no trabalho. E, além de assegurar, família, sociedade e Estado tem que fazer outra coisa. Garantir que eles sejam colocados a salvos, protegidos de toda e qualquer forma de violência, crueldade e opressão. Então, pare para pensar. Se a igreja se a família descumpre esse papel, e descumpre muito bem, porque a gente tem visto aí, pelo menos nessa temática de abuso sexual, a gente tem visto que os maiores índices de abuso ocorrem dentro da família, do ambiente residencial, né? São 73% agora no ano de 2019, foi divulgado as estatísticas, 17 mil crianças abusadas, 73% das 17 mil dentro de casa. Considerando que apenas 10% notifica, a gente tem 1 milhão e tanto aí de crianças no Brasil sendo abusadas, né? Casos subnotificados. Então, a gente considerando que a família está descumprindo seu papel, quem tem que agir? A sociedade. E quem é a sociedade? Eu sou a sociedade, você é a igreja, é. A igreja exerce um papel social, né? A igreja está ali, a porta está aberta, não está fechada para ninguém, quem quiser pode entrar. Então, a igreja tem que entender essa responsabilidade dela. Pelo 227 da Constituição, e o ECA transcreve esse artigo 227 no artigo 4º e 5º. O ECA divide o artigo 227 da Constituição em dois, né? Bota o 4º e o 5º, fala a mesma coisa. Né? Então, assim, a gente tem o dever legal, primeiro espiritual, está muito acima de qualquer lei, que o trono do Senhor está estabelecido acima de qualquer trono humano, governo humano, e depois o legal. É dever da igreja, sim, a igreja tem que se preocupar, não pode fechar os olhos, nem para o abuso sexual infantil e a exploração, né, que é esse tema agora do Maio Laranja, e muito menos para os outros tipos de violência. Violência psicológica, criança que sofre violência psicológica, criança que sofre maus tratos, né, chega com marcas, com sinais de maus tratos. A criança que tem privação nas suas necessidades básicas, também é papel da igreja defender. Verdade. A gente tem que ficar de olho em todos os tipos de violência mesmo. A criança, quando chega, é o que eu falo, a criança, ela não dorme de um jeito e acorda de outro. Algo aconteceu. Então, com certeza. Precisamos estar atentos, né? Então, tem que estar atento, exato. Exatamente. Então, a gente precisa estar de olhos abertos e, assim, buscar ser uma pessoa de confiança para aquela criança, né?
Porque assim ela vai poder contar para a gente. Então, é o que eu falo, e o que você falou, é se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você for no lugar do outro, você consegue trazer para você isso. E o amor que a gente tem pelas crianças e pelos adolescentes, é assim, aconteceu qualquer coisinha, dói na gente. Sim, isso é compaixão, né? É compaixão, Exatamente. Tem uma, deixa eu ver o nome dela, eu não consigo ver o nome certinho, mas ela disse assim que não tem mais o ECA nos gabinetes. Você sabe dizer alguma coisa? Eu só imprimo, então eu não sei, eu não cheguei nem a pedir. Eu acho que essa que ela está falando, eu vi aqui a pergunta dela, acho que é a Rízia. Ela está falando, parece de um material que minha câmera está para cair aqui, que é o material que eu sugeri em uma das lives que eu fiz recente, que é um material disponibilizado pelo site do Plenarinho, que é um site da Câmara dos Deputados. Realmente eu entrei hoje para ver, e eles disseram que está suspenso o envio dos materiais por conta do Covid, que eles suspenderam a entrega, né, porque os pedidos estão sendo muito grandes, e aí eles suspenderam, mas acho que tem para baixar, você pode baixar e imprimir se quiser também, viu, lá acessar. Eu tenho eles aqui, vou até indicar para você também, Andréa, e para as pessoas que estão assistindo ou que vão assistir a live. São os materiais que o Plenarinho disponibiliza para falar de abuso, exploração sexual, uns folders, tá vendo que abre, bem educativo, você pode utilizar na igreja para criança, para adolescente. Eu achei que os termos que eles usaram aqui dá mais para adolescente, eles falam uns termos assim, já bem avançados. Quando trabalhar com prevenção, tem que ver também o que é que está adequado para cada faixa etária, né? O que é que você vai falar para a criança. Eu, por exemplo, gravei um vídeo ontem, não sei se você teve acesso, acho que eu mandei para você, acho que está na minha lista de transmissão. E eu evitei muito, eu acho que eu não falei, vou até depois revisar, mas eu acho que eu não falei o termo sexual. Eu tentei, porque eu fiz para a criança mesmo, para ela proteger o corpinho. Então, você às vezes vai falar para a criança sexual, ela não vai entender o que você está falando. Então, você tem que saber como falar, né, para ela. Então, para adolescente, você já pode falar sexual, abuso sexual. E além de tudo isso, de você falar esse termo sexual, falar, por exemplo, sem o contato físico, falar de prevenção para adolescente, você precisa entrar em umas nuances, né? Então, para isso, é necessário pedir a autorização dos pais. É importante que a igreja não faça um trabalho desse, sem pedir autorização, primeiro, à liderança, né? O Ministério Infantil tem que falar, né? E, segundo, aos pais, mandam uma cartinha, falar, olha, a gente quer fazer uma oficina para falar desse tema. A gente vai usar esse material e esse. Vocês autorizam? Para depois não ter problema, né? Porque senão você vai realmente... Porque, assim, a educação sexual, a primazia é dos pais, né? Os pais têm um poder familiar. O que é o poder familiar? É o poder que os pais têm de criar e educar os seus filhos. Falar de prevenção de abuso inclui educação e criação, né? Essa educação já voltada não para educação escolar, porque a educação sexual não é matéria, né? Ainda da grade curricular de ensino. Então você não pode falar sem pedir autorização. É importante pedir autorização e usar os materiais adequados. Aí esse plenarinho tem esse e tem essa revistinha aqui também, que eles não estão entregando. O pessoal tá... Aí eu li agora que a Rízia falou, foi o ECA mesmo, eles também não estão entregando. Acho que o governo suspendeu essa questão toda agora, né? Mas depois vai voltar ao normal, Aí o plenarinho, eu indiquei o plenarinho, eles mandaram para minha casa, gratuito, não cobrou frete, eu recebi tudo em casa, mas agora ninguém está conseguindo pedir mais, infelizmente. E aí é isso, tem que... Ele tem mesmo no site, porque eu até baixei também, tem o ECA, né? Tem o ECA, né? Isso, exatamente. É muito aí você tem que investir aí na impressão em alguma gráfica, né, para utilizar. E aí trabalhar com criança com a linguagem mais leve e com adolescentes com a linguagem já mais rebuscada, que eles entendem mais do que a gente até, né? E aí estão bem avançados. E com relação à prevenção, pais, a igreja tem um papel de alertar os pais também, além de prevenir com as crianças, pegar os pais, capacitar os pais para essa prevenção. Inclusive para o uso dos celulares, eu falo muito, rede social, é uma porta aberta. Antigamente a gente ficava tranquila porque quando estava em casa, estava protegido, né, das pessoas da rua, na pracinha, tinha uma piscina na praça, sempre tinha alguém, não vá, se perguntar seu nome, não diga, né? Se chamar você para ir em algum lugar, não vai. Você está hoje com o celular, você diz seu nome, manda sua foto, diz onde você estuda, né? Então os pais têm que voltar àquela essência de antes, de proteção mesmo, porque esse é o papel dos pais, é proteger mesmo, né? E a gente está junto também, como igreja,
como o Ministério Infantil. É verdade. Os pais, eles têm que entender exatamente isso. A criança não tem um celular com senha. Primeiro, cuidado Gente, é um com a absurdo. idade da criança, né? Que você vai dar um celular, que você vai deixar ele mexer. Porque as pessoas pensam assim, mas é só uma coisa de criança. Mas no meio dessa coisa de criança, tem alguma coisa que não é para ela, né? Então, assim, os pais precisam começar a entender que eles têm que ser, sim, vigiados, que os pais têm que ter a senha do celular, que o computador tem que ficar no lugar onde eles estão vendo. Exatamente. Tem que ter horário para estar lá, né? Não tem é que assim, instalar os aplicativos de controle. Tem muitos aplicativos que você instala para bloquear os sites. Verdade, também tem. E uma outra coisa que eu falo também é a televisão, né? Porque às vezes o pai coloca uma televisão no quarto para a criança, aí os pais vão dormir, a criança acorda de madrugada e liga a televisão. E aí vai saber o que a criança está assistindo, né? Exatamente. Então, tudo coisa fora que a gente... da classificação, né, permitida para a criança, exatamente. Não tem como, né? E tudo tem o controle, que nem você falou, coloca lá controle, não é para acessar tal canal, não liga a televisão tal hora, né? Então, a gente precisa ter esse controle com as crianças. E, às vezes, os pais não têm noção, acham que não acontece nada. Então, a gente tem que estar falando com os pais mesmo. É verdade, Andréa. A gente tem que capacitar, eu acho que mais o que a gente tem que investir é capacitar os pais, viu? A família, na verdade, fortalecer, porque a base está bem desestabilizada. Não é só abuso que é dentro, abuso sexual e exploração que ocorre dentro de casa, não. Você pode ver as mais diversas situações, psicológico mesmo, alienação parental, né? Os pais se separam e alienam, um aliena o outro, né? A criança perde aquela sensação que ela tinha de proteção com a outra figura do pai, por exemplo, que sai de casa. É uma violência psicológica, né? O tempo todo. A família também, às vezes, o tempo todo está lançando palavras de depreciação para aquela criança, tratamento desumano, vexatório, envergonhando na rua, puxando o braço, falando alto, gritando. A família tem violado, abusado dos próprios filhos, então a gente precisa realmente despertar a família. Acho que a gente deve investir prevenção e na família, chamar a família, chamar a atenção da família, dizer, olha, você o que está fazendo? Né? O que você está fazendo? Seu filho é a herança que o Senhor deu para você guardar. O que você tem feito com seu filho? Você tem sentado na mesa com seu filho? Coisas simples, você tem feito colocado à mesa, ou ele come na frente do computador, come na frente do celular, come na frente da televisão, não tem comunhão. Você tem diálogo, quando você olhou nos olhos do seu filho e dialogou, né? E por isso que as crianças são abusadas e não contam aos pais, não tem relacionamento para contar aos pais, não tem intimidade, né? Então a família está realmente sendo bombardeada, primeiro espiritualmente, porque o inimigo quer destruir a família. Né? A gente vê os ataques constantes contra a família, contra a destruição da família. E a família baixa a guarda, então a gente precisa investir na família. A igreja tem que investir na família, viu? É verdade, porque é o que você falou. Destruindo, tirando a criança da igreja, tira todo mundo. Levando a criança para a igreja, você leva todo mundo da família, né? Então, o que nós precisamos é isso. O que eu sempre falo também, nós, como protetores das crianças, temos que estar de mãos dadas com os pais, porque aí nós vamos seguir juntos. Agora, não tem como você... Tem que durar junto, família e Ministério Infantil. Né? O Ministério Infantil e a família precisam estar juntos, bem sincronizados. Sincronizado, exatamente. Verdade. Porque é difícil. A gente, meu marido e eu, nós somos líderes de adolescente, né? E assim, se os pais não estão junto conosco, os adolescentes não fazem nada, porque os adolescentes dependem dos pais. Sim, então, os pais para levar, os pais para buscar, né? Os pais para autorizar. Então, assim, a gente precisa estar junto com os pais. E a família, elas agradecem. Por você estar ensinando o filho deles, por você estar ensinando os próprios membros da família. Eles agradecem, porque essa união, né? A gente está colaborando, né, Andréa? A gente colabora com a família, mas essa família... dentro de casa, de segunda a sábado, não ensinar a criança no caminho que deve andar. O trabalho da gente domingo é um trabalho, eu não sei nem o termo que eu posso usar agora, mas é um trabalho assim de mega, ultra, sabe, de difícil, pau, é uma missão impossível, possível porque para Deus não há nada impossível, né, que a palavra diz. Mas que
dificulta muito, né? Porque a criança não tem comunhão, não vê os pais terem comunhão durante a semana, não vê os pais orarem, não vê os pais lerem a Bíblia. Chega domingo na igreja, você vai ter que construir, às vezes você até consegue construir, quando passa durante a semana, às vezes aqueles próprios pais passam a semana falando mal da igreja. Que referência essa criança, esse adolescente? Gente, problemas que tiverem na igreja com liderança, com irmãos, não falam na frente dos filhos. Os filhos não podem estar ouvindo o que acontece na igreja, que deixa de acontecer, senão começa para a criança ouvir. Tem que falar do amor de Deus, da Bíblia, da palavra, para as crianças serem alimentadas durante a semana. Né? Então, os pais estão... todo mundo... Em que mundo? Vamos ver se agora na quarentena... Eu tive uma live com a doutora Tati Lemes, que é uma pediatra em São José, Santa Catarina, e ela tem um vídeo muito bom no YouTube, ela tem um canal, fala pare, olhe e escute seus filhos. Ela falou que uma paciente, recentemente, uma mãe, falou que agora na quarentena, que começaram a estreitar os relacionamentos em casa, porque era de manhã, escola, de tarde, tá trabalhando, chegava de noite, botava janta e ia dormir. Não olhava nos olhos, não tinha diálogo com a filha. Nunca imaginar que a filha estava passando por isso. Mas depois que ela sentou, que parou em casa, forçadamente, por conta do isolamento social, e olhou nos olhos da criança, da adolescente, ela conseguiu desabafar, a mãe chorou, enfim. Quer dizer, gente, o que precisa às vezes é um toque, um olho no olho. Tá precisando de alguma coisa? Como foi seu dia? Coisas pequenas, né? Mas as pessoas passam desapercebidas, olham... assim, acha que tá dando o sustento, tá suficiente. Né? Tem aí a comida, tá na geladeira, tá ótimo. Não, vai muito além disso. É algo muito mais profundo, o ministério de pai e de mãe é algo muito mais profundo do que isso, do que dar sustentar, né? Dar o sustento, vai muito além. Vai a formação espiritual, moral, sexual, tudo incluso. Né? É verdade. E os pais, a responsabilidade é todinha deles, né? Então, exatamente. Assim, por isso que a gente sempre conversa muito com os adolescentes, é justamente nisso. Espera chegar a sua hora, vai estudar, não queira namorar logo, casar, porque não tem maturidade para isso. Não exatamente. Tem, espera, estuda, monta, compre um apartamento. Toda a estrutura antes de... Né? Exatamente, pense em outras coisas. Depois, Deus já está preparando. Deus já está preparado, né? Então, assim, fica calmo, né? Mas, assim, a gente vê muito, justamente isso, com 20 anos, 22 anos, esses dias mesmo meu filho falou que lá na faculdade tem uma moça que acabou de casar. Eu falei, quantos anos, filho? 22. Tá no 3º ano de engenharia. Eu falei, mas, sabe, é muito cedo. Muito cedo. A responsabilidade é muito grande para começar sem estrutura, né? Exatamente. O casamento é algo muito sério. A gente tem que preparar nossos filhos. A igreja está para ajudar. Eu acho que a igreja é uma colaboradora, né? Sim. Agora, o papel fundamental, primordial, é da família. A família tem que exercer esse ministério. Não à toa que a lei coloca a família na frente para preparar todas essas atribuições, né? De cuidado, de guarda, de sustento. Família. Agora, o poder público não vai desamparar aqueles que forem vítimas de negligência dos pais, né? Aí tem que estar preparado, estruturado para colocar aquela criança em um acolhimento institucional, né? Se for o caso de instituir o poder dos pais, perderem o poder familiar e colocar essa criança disponível para adoção, se não tiver uma família extensa, um pai, um tio, um avô que possa cuidar, mas o que o Estado vai fazer é intervir quando vê que realmente os pais negligenciaram o seu papel, né? Tirar aquela criança é a medida mais drástica que tem, em último caso, quando... E outra coisa, a gente, enquanto igreja, tem esse papel de capacitar, de fortalecer, de capacitar a família, o Estado tem também na lei, né? Existem várias políticas públicas que os órgãos de garantia de direito, como por exemplo o CREAS, o CRAS, trabalham para fortalecer a família, né? Poder público tem instrumentos para fortalecimento da família. As medidas socioeducativas, por exemplo, quando são aplicadas a um adolescente, tem o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Dentro desse PIA, sabe quem é um dos maiores atores, um dos atores mais importantes? A família. Né? A equipe que faz o PIA tem que ir na casa, tem que saber qual é o contexto da família, tem que tentar ajudar essa família, tentar entender por que aquele adolescente cometeu aquele ato infracional, ajudar a família, inserir a família em programas assistenciais,
para tentar reestruturar a família, para aquele adolescente não voltar a cometer um ato infracional. Todos entendem que a família é a base. A Constituição Federal, no 226, eu falei do 227, que fala dos deveres. O 226, 226 da Constituição fala, sabe o quê? Que a família é a base da sociedade. Imagina, a Constituição diz, elas reconhecem que a família é a base. Se a base desestruturar, não tem mais. Vamos investir na família. Né? Vamos investir na família, é verdade. A gente precisa mesmo estar bem próximo dos pais, porque do mesmo jeito que tem crianças que precisam conversar, a gente vê que tem muitas mulheres também que não têm com quem conversar. E elas buscam, né? Elas buscam, então assim, muitas, da mesma forma que a gente mostra a confiança para a criança, que a criança pode estar confiando na gente, as mães também, né? Então assim, é um trabalho em conjunto. Trabalhar com criança e adolescente sem família não tem como. Não tem como. Aqui agora a nossa amiga de Ministério Infantil, a Rízia, né? Ela está participando bem. Obrigada, Rízia, pela sua participação. Ela disse que ela está mandando as atividades no grupo das mães e as mães não dão atenção. Imagine. Olha. Né? Quer dizer, as próprias mães não estão valorizando o papel da igreja, o trabalho da igreja, né, de colaborar com essa formação espiritual, não sabendo elas que se a criança não estiver no caminho, é quem vai sofrer as consequências. Todos os frutos que a criança vai colher, o adolescente vai colher pelo pecado, fruto do pecado, os pais também recebem essa consequência, né? Se beneficiam, entre aspas, porque uma criança que vai dar trabalho para o pai, para a mãe, um adolescente, quem vai sofrer no futuro, no presente, os pais. Né? Então tem que valorizar o trabalho das tias do Ministério Infantil, né, valorizar o que as tias fazem aí, mandar atividades e eles não estão dando retorno, né? Mas não desanime não, Rízia. Cumpra seu papel, porque quem te chamou, ele é fiel para completar a boa obra. Sim, com certeza. A gente nunca pode desistir, viu, Rízia? De jeito nenhum. Muito firme. Ore ao Senhor para que o Senhor abra a mente dessas mães também. Isso, né? Dos pais. Né? Graça para essas mães, para elas entenderem que realmente a criança precisa de ajuda. É a mesma coisa da escola. Eu conheço bastante professoras que agora estão dando aula online, né? Então, assim, elas falam que é muito difícil, porque os pais não ajudam as crianças. Aí a gente pensa, né? O que vai ser do próximo ano? Se os pais não estão ajudando agora, como que eles vão aprender, né? Assim, é uma coisa que é muito difícil. E a família é fundamental no crescimento da criança. Não tem como a criança crescer sem uma família. Não dá. Porque a família que é a base, a estrutura. E se a estrutura não for forte, a criança também não vai ser, né? Não vai ser, é verdade, André. É muito, muito triste. É fortalecer mesmo, né? Mas que bom, né? A gente está discutindo isso aqui e eu creio que o Senhor pode proporcionar que essa live seja vista por muitos outros pais que precisam ouvir, né? Que vamos pedir ao Senhor que leve esse bate-papo para outras pessoas, para que possa alertar, né? Ser pessoas que possam multiplicar, replicar esse tema, né? Que a gente está discutindo, levar para a discussão da igreja isso e também serem impactadas em si mesmas, dentro da sua própria casa e refletir no seu papel. Né? O maior ministério que a gente tem, muitos falam isso, mas é verdade, é a família. Né? Não adianta a gente exercer um excelente ministério na igreja, se dedicar e dentro de casa o ministério não está, né? Não está fluindo. É o que o meu pastor, ele é muito sábio e ele sempre fala. Em primeiro lugar está Deus. Abaixo de Deus é a tua família. Exatamente. Então, cuide da sua família. Né? Então, assim, é uma bênção isso. E o que ele se importa muito com as crianças e com os adolescentes. Então, que bom que a gente vê isso. Um líder de visão, né? Exatamente. Agora, eu acho que aqueles que não têm uma liderança ainda, que tem essa visão voltada, né, para a criança, que saiba a importância de se investir no Ministério Infantil, de enviar as tias, os líderes para os encontros, para os seminários, para os cursos de capacitação. O que a gente precisa fazer é orar, como você falou, orar para que Deus abra a visão. Porque quanto mais a gente critica, quanto mais a gente fala mal, a gente está atraindo maldição, porque o próprio Davi, Saul andava errado, né? Saul perseguia Davi, e Davi nunca levantou
a mão, né, a sua força, nem a sua palavra. Ele falava, não vou amaldiçoar o ungido do Senhor, que Deus ungiu ele rei. Davi entendia essa condição. Então, se Deus ungiu o pastor está na direção da igreja, a gente não tem por que ficar criticando, chamando outro irmão do ministério. Isso vai atrair para a gente maldição, isso vai atrair para a gente um insucesso dentro do próprio ministério. O pastor nunca vai ter a visão. Você vai desanimar, vai sair do ministério, ninguém vai entrar no ministério, porque essa é a intenção do diabo. Né? Então, o que a gente tem que pensar? Deus abre a visão dele, assim como um dia o Senhor abriu a minha visão, que ele tem a visão para crianças, que ele tem um sonho, fala com ele em sonho, ou que ele vivencia uma situação, o Senhor mostra para ele quanto é importante isso. Essa é a visão que eu tenho, eu acho que é a postura que o líder do Ministério Infantil deve adotar. Se o pastor não valorizar o ministério, ao invés de criticar, de jogar pedra, de falar mal para os outros irmãos, né? Essa é o primeiro ponto. Isso daí não adianta, a gente tem que realmente orar, porque... E outra, além de eu vou um pouquinho a mais, a gente precisa orar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, porque a gente vê que muitas professoras, elas não se preparam, então assim, vai dar aula no domingo, vai preparar no sábado à noite. Então assim, a transformação da criança... Tá até bom preparar no sábado à noite, pior quando vai na hora, faltando meia hora, senta para fazer alguma coisa para fazer. Então assim, se a gente também der o melhor para Deus, então as crianças vão ser transformadas e através da vida delas, os pastores vão enxergar isso. E aí, isso, exatamente. Não precisar, é oração, é oração. Eu acho que na verdade é tudo desculpa, sabia? Eu acho que a gente gosta de criar desculpas para tudo. Porque se eu vou te dizer uma coisa, se a igreja não tem recurso, o pastor não lhe dá recurso para você se capacitar, ou para fazer um recurso visual bonito para suas crianças, ou trazer um lanche, se você quiser, você vai correr atrás, você vai fazer uma canetinha para vender, um arranjo de flores, vai dizer, gente, me ajude aqui, ministério, chocolate, estou fazendo trufa, estou fazendo brigadeiro para vender, você vai arranjar uma forma. Na verdade, aquelas pessoas que ficam criticando, dizendo que não for, o pastor não dá o dinheiro, o problema está nelas, não está nem na igreja. A gente tem que pensar assim, né? A gente que tem que correr atrás do valor para... se vier da igreja, ótimo, se não vier, é o seu ministério, então se vire nos 30 para conseguir o recurso. Deus confiou para você, né? Está na sua mão. Exatamente. Então fala como nosso tempo está acabando. Pesca lá e pega lá a moeda lá para mim e para você. Exatamente, é verdade. Para pagar o imposto. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, deixa as suas considerações finais. Depois, coloca os dados do livro também para a gente estar... Eu tenho aqui, eu coloco também na live. Pode divulgar. Aí eu coloco também para as pessoas para conhecerem, porque realmente eu peguei o meu, é muito interessante. Eu vou mandar imprimir também, porque eu não consigo. Para mim tem que ser papel, eu ainda não sou essa. Eu tenho muita dificuldade, eu gosto de imprimir. Então, eu já vou mandar imprimir, aí vou deixar aqui também guardadinho, que aqui também está tudo fechado, difícil de deixar o lugar aberto. Então, eu vou deixar também, vou trabalhar com ele nas minhas aulas, já vi que vai ser muito importante também para mim. E aí a gente vai se falando, vou me programar para novembro. Sim. Vamos trabalhar juntas. Vamos, sim, com fé em Deus, estaremos juntos, estamos juntos em defesa da infância, né? A minha oração é que o Senhor levante mais pessoas como você, como as pessoas que têm me convidado para as lives, eu tenho visto que tem realmente um coração voltado para trabalhar no Ministério Infantil. Não é algo que está ali porque achou bonito, colorido, que é interessante, você está ali, não. Porque Deus chamou, Deus mostrou um amor. Você olha nos olhos da criança e sente amor sem conhecê-la. Então, que Deus levante pessoas realmente vocacionadas para o Ministério Infantil, pessoas que coloquem a mão no arado, não olhem para trás, que tenham essa intenção de realmente proteger crianças, defender, alimentar crianças, dar o alimento espiritual e, principalmente, depois do alimento espiritual, não esquecer, ter em mente que aquelas crianças são pessoas, são seres humanos e precisam de várias outras coisas, elas têm direitos assegurados, precisam, é necessário que a gente busque isso. Então, que nosso coração seja movido para isso, para mudar a história do lugar que a gente vive. Onde a gente vive, nosso bairro, se der o nosso município, mudar a realidade das crianças ao nosso redor. Defendendo, ganhando elas para Cristo e defendendo elas de todas as privações e abusos, tudo que vier contra, de ataque contra elas, que a gente seja capaz de defender.
Amém, amém. Foi muito bom ter você com a gente. Também, André, obrigada. Para as nossas amigas, a gente tem um grupo de protetoras também, de crianças, e aí eu falei, não, acabou maio, mas a gente não parou. Então, que nós voltamos a fazer outras lives para conscientização, né? E assim, o ano inteiro a gente trabalhando nisso. E aí a gente vai alcançar muito mais pessoas. Isso. Então, tá bom. Muito obrigada, Aline. Obrigada, André. Também o pessoal está assistindo aqui, lá no Facebook também. Tem bastante gente lá no Facebook. Então, aí vou deixar lá no Facebook, vou deixar no Insta também. E aí as pessoas vão ver. Se tiverem dúvidas, precisar falar com a doutora Aline também, pode mandar recado. Sim, me chama no direct, eu respondo, viu? A gente vai bater um papo legal e tirar dúvidas. Se eu souber ajudar, pode ter certeza que farei. Amém. Muito obrigada, então. Deus continue abençoando você. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau.